Quase um ano atrás, em fevereiro de 2024, a gente contou para você a história da 123 Milhas e como ela deixou no chão centenas de milhares de clientes que compraram passagens aéreas e não conseguiram voar. A repórter Juliana Sayuri fez um trabalho de investigação jornalística brilhante e conseguiu contar para a gente como é que esse drama se desenrolou, só que esse drama não tinha chegado a um fim, pelo menos para os credores, para esses 800 mil credores da 123 Milhas. Tudo por causa de um embate entre uma juíza e um desembargador da Justiça de Minas Gerais. Agora parece que finalmente esse embate, se não chegou ao fim, está próximo disso. E finalmente os credores da 123 Milhas vão ter um horizonte para saber a partir de quando eles podem esperar a receber uma parte do dinheiro que a 123 Milhas deve para eles. E é essa história que nós vamos contar hoje. Esse episódio faz parte de uma nova série do All Prime, que a gente aqui informalmente está chamando de Como é que Ficou. A gente recupera histórias que a gente já contou, mas que tiveram desdobramentos desde então, para contar para você como é que essas histórias continuam se desenrolando. E quem vai contar essa história para a gente, de novo, é a repórter do UOL, Juliana Sayuri. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada mais uma vez, Toledo. Bom estar de volta. Prazer é todo nosso. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Juliana Sayuri, antes de mais nada, por onde a senhorita andou? Vixe! Estive entre Belo Horizonte, Brasília e Mboimirim nos últimos tempos. Mboimirim aqui na capital? Aqui na capital, no extremo da zona sul de São Paulo. Mas eu soube que a senhorita esteve também no Japão. Estive fora do expediente. Ah, entendi. Muito bom. Espero que todas essas andanças nos tragam novas participações aqui no All Prime muito em breve. Mas, por enquanto, vamos dar uma recuada no tempo para relembrar o que foi o imbróglio da 123 Milhas. O que aconteceu com a empresa, quantas pessoas saíram prejudicadas, ficaram no chão, não conseguiram realizar seus sonhos de viajar e por que nós estamos falando delas de novo. Então, rememora rapidamente pra gente por que a gente está aqui. Bom, em agosto de 2023, a 123 Milhas entrou em recuperação judicial do dia para a noite. Isso surpreendeu o mercado, deixou milhares de consumidores, e quando eu estou dizendo milhares, a gente está falando de cerca de 800 mil pessoas físicas e jurídicas no Brasil, a ver navios. Quer dizer, elas tinham... Ou a ver aviões. No caso, parece mais apropriado. Elas tinham comprado passagens ou reservado hotéis junto a 123 Milhas, que é uma agência de viagens online, sediada em Belo Horizonte, e, de repente, descobriram que elas nem iriam poder usufruir desses produtos e elas nem teriam seu dinheiro de volta. Por quê? Recuperação judicial é um instrumento jurídico que, na prática, congela as cobranças contra as empresas por um período de até 6 meses, 180 dias. Só que de agosto de 2023 até este momento que a gente está conversando, em fins de outubro de 24, essas cobranças continuam congeladas. Entendi. Quer dizer, faz mais de um ano que os clientes da 123 Milhas foram lesados, ficaram a ver aviões voando enquanto eles estavam presos no chão, sem receber um tostão de indenização. Rememora pra gente por que esse problema aconteceu. Qual foi a causa da empresa ter entrado em recuperação judicial, já que ela parecia estar voando em céu de brigadeiro e, de repente, o tempo virou e ficou todo mundo no chão. O tempo virou e não foi, na verdade, tão de repente quanto os sócios da 123 Milhas quiseram parecer que foi. Isso porque, por muito tempo, a empresa investiu altíssimo, na casa de bilhões, em publicidade. Por isso que ela, na verdade, era uma líder de mercado, tinha, enfim, presença na TV e na internet, em fingers de aeroportos, em tudo quanto é canto, né?
E ela também tinha ali uma fidelidade de clientes muito expressiva, porque ela vendia passagens aéreas a um preço muito mais baixo do que se fossem vendidos nos canais oficiais das próprias companhias aéreas ou de outras agências, entre aspas, tradicionais. Qual que era o pulo do gato? A 123 Milhas permitia-se fazer esses preços mais agressivos em termos de competitividade, porque ela fazia um câmbio entre milhas que ela adquiria junto a milheiros. O que são milheiros? Milheiros são pessoas que literalmente vendem suas milhas. Milhas é aquela coisa, né? A gente viaja uma vez com uma companhia aérea, a gente acumula as milhas referentes a esse trecho que a gente viajou. Isso é uma forma de fidelização de clientes. Então, eu vou lá, Juliana, que viajo bastante, vou lá acumulando minhas milhas. Só que eu não tenho tempo de usar todas elas. Na verdade, acho que eu nem vou usar todas elas, então o que eu faço? Eu vendo para uma empresa intermediadora como a 123. Então eu, Juliana, negociei minhas milhas com a 123 Milhas. Você, Toledo, que queria comprar uma passagem por um preço mais acessível, foi até a 123 Milhas, marcou sua passagem, pagou por ela e a 123 Milhas, então, talvez possa ter utilizado as minhas milhas, Juliana, para pagar a sua passagem, Toledo. Ela embolsou meu dinheiro e usou as suas milhas. Isso. Isso funcionou por muito tempo, de uma forma lucrativa, até que não funcionou mais. Por quê? Era uma espécie de pirâmide, né? Olha, meu advogado não permite dizer, mas eles foram convocados a depor na CPI das pirâmides financeiras em Brasília, justamente porque os parlamentares queriam discutir que modelo de negócio é esse e quão dentro da lei ele está. Se era uma pirâmide, um trapézio, um retângulo. Então. Inclusive, as companhias aéreas não gostam que existam agências que façam esse tipo de negócio, né? Porque, afinal, no papel, em tese, as milhas são apenas do cliente da companhia aérea. Eles, em tese, não poderiam vendê-las a terceiros, né? Ou a quartos, quintos, aí pensar quantos clientes foram atendidos com milhas de um milheiro. E aí, isso deu certo até certo ponto. Começou a dar errado, começou a dar ruim quando um dos sócios da 123 Milhas teve a ousada ideia de lançar um produto que se chama Promo 123, que era basicamente esse tipo de negociação envolvendo milhas, moeda corrente, reais, cartões de crédito, enfim, envolvendo diversas cifras aí, mas para vender passagens aéreas com datas flexíveis. Então imagina assim, você, Toledo, quer viajar para o Japão, a passagem hoje custa R$5.000, mas para o próximo mês, com um pouquinho mais de antecedência, a passagem pode chegar a uns 3.000. Eu, 123 Milhas, vou te propor uma data flexível entre hoje e o próximo mês pelo preço na metade do caminho, R$4.000. Isso quer dizer que você vai pagar menos. Mas você vai embarcar quando a 123 Milhas quer que você embarque. Isso, você vai pagar menos e você fica feliz. E eu vou ter uma pequena margem de lucro e vou ficar feliz também. O problema é que, como a previsão dos preços de passagens aéreas não é exatamente uma ciência exata, as passagens têm oscilações. E isso muitas vezes fez a 123 Milhas emitir emergencialmente passagens. A passagem que eu te disse que ia ser numa data flexível, eu fiquei esperando lá, assim, até o melhor momento para emitir. Só que essa passagem que eu te vendi a 4.000, para mim, 123 Milhas, na hora de emitir, eu paguei 10.000. Quer dizer, eu tive um prejuízo e não um lucro nessa negociação. Entendi. Isso levou a que situação financeira da empresa descobriu-se depois, né? Em agosto de 23, um belo dia, uma bela segunda-feira de manhã, a 123 Milhas decidiu entrar com um pedido de recuperação judicial. Isso quer dizer que ela estava admitindo à justiça que ela estava mal das pernas, ela não tinha condições de pagar quem ela devia e ela precisava de uma ajuda, né, para conseguir botar ordem na casa, continuar ativa no mercado e assim quitar tudo o que deve. Quando ela fez esse pedido, a justiça então contratou uma consultoria, a KPMG, e um escritório especializado em recuperação judicial, que se chama Juliana Moraes Advogados Associados, para eles fazerem uma análise de constatação prévia. É uma primeira, análise ali sobre as contas da casa. E foi aí que se descobriu que a empresa estava colocando os bilhões gastos em publicidade
como positivo no balancete e não como negativo. Eles estavam utilizando uma terminologia que é ativo intangível para classificar esse investimento. Quer dizer, esse ativo, que é o que faz a minha imagem ser tão forte, é um investimento, não é um gasto. E foi por isso que ela ficou, na verdade, operando falsamente no azul, quando na verdade ela estava no vermelho. Quer dizer, ela gastava os tubos com publicidade e dizia que isso não era gasto, que isso era investimento, porque ia voltar de algum jeito em negócios para beneficiar a imagem da empresa, blá blá blá. Entendi. Bom, e daí, por conta dessa contabilidade criativa, o que aconteceu com a 123 Milhas criminalmente? Essa contabilidade criativa, ela não é um consenso e nem sou eu que estou cravando. Na verdade, foi uma análise, uma diligência muito bem embasada, feita por essas duas empresas, né, a consultoria e o escritório, com base nos próprios documentos da 123 Milhas. Mas a 123 Milhas, quando confrontada com esse dado, quando confrontada com essa pergunta sobre por que então colocaram as despesas de publicidade como investimento e não como gasto, eles disseram que discordam da análise da KPMG e do escritório da Juliana Moraes. Por suposto, né? Mas e o que o Ministério Público de Minas Gerais diz a respeito? A gente tem ali, então, todos os tentáculos da 123 Milhas na Justiça. A gente tem a recuperação judicial que tramita lá em BH. O Ministério Público de Minas Gerais, que está fazendo uma investigação sobre associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. É que tem uma diferença fundamental aí, né, Juliana? Porque a recuperação judicial é pedida pela própria empresa para se preservar e evitar. Com certeza, não, né? Tanto que na recuperação judicial não existe nem a palavra réu, ela não é réu. Sim, né? Ela é vítima quase, né? Mesmo que seja de si própria. Agora, no processo de investigação criminal do Ministério Público, aí sim ela pode vir a se tornar ré, né? Pode vir a se tornar ré. E quem está conduzindo essa investigação é o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Além disso, tem também uma análise do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que está averiguando se a fusão que teve entre a 123 Milhas e a Max Milhas é, enfim, dentro da lei. A Max Milhas, para quem não se lembra, era a principal concorrente da 123 Milhas e foi comprada pela 123 Milhas. Quer dizer, tem uma possibilidade de formação de cartel. Isso, é o que está sendo investigado. A novidade é que no dia 12 de dezembro, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou 5 gestores do Grupo 123 Milhas sob suspeita de lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Segundo as investigações do MP, que corroboram inclusive a reportagem do All Prime, os gestores sabiam que o produto Promo 123 era inviável ao menos desde junho de 22, mas continuaram vendendo o produto flexível até agosto de 23. Se a Justiça aceitar a denúncia do MP, os 5 diretores podem se tornar réus. E além disso, tem ações civis públicas, trabalhistas e de todo tipo, é isso? Isso. Só de ações individuais de consumidores abertas logo no primeiro mês depois da crise, ou seja, a gente está falando lá de entre setembro de 23 até fim de dezembro de 23. Vamos colocar aí um período de 3 meses. Foram mais de 16 mil. No programa passado, além de contar todo esse drama que envolvia os funcionários demitidos, todas as pessoas que foram prejudicadas, os consumidores, o mercado, também tinha um drama judicial, né? Tinha uma disputa entre juízes. Entre juízes, entre administradores judiciais, que aqui no podcast do All Prime a gente já os chamou intimamente de AJs. Sim. Não confundir com G, é com J, AJs. Sim. O que acontece? Quando um caso de recuperação judicial cai no colo de um juiz ou uma juíza, o juiz ou a juíza tem a prerrogativa de escolher um escritório, ou de escolher um administrador judicial para o caso, seja um consultor pessoa física, né, ou um escritório pessoa jurídica. Quando a juíza Cláudia Helena Batista recebeu o caso, ela nomeou 2 escritórios de Belo Horizonte e um escritório do Rio Grande do Sul. Para serem administradores judiciais. Isso. E o papel do administrador judicial não é administrar a empresa que está sob recuperação. É só fazer a intermediação, informar a juíza sobre o que está acontecendo, é isso? Isso. Até se costuma dizer com a expressão de que os AJs devem ser os olhos e os ouvidos do juiz ou da juíza
dentro da empresa que está se recuperando. E são muito bem remunerados para fazer isso. São muito bem remunerados, como a gente já contou aqui também. Coisa de milhões de reais. Isso. Só que aí, um dos grandes credores do caso, ou seja, uma das pessoas para quem a 123 Milhas deve dinheiro, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil pegou e recorreu à instância superior, ao TJ, e pediu uma análise prévia das contas da empresa. Isso é normal, porque, na verdade, assim, eu sou um banco, um grande credor dessa história toda. Eu quero saber se... Porque o Banco do Brasil financiava as passagens. Isso. Financiava, assim, tinha empréstimos, financiamentos, etc., para a empresa, né? Então, é normal que um grande credor peça detalhes sobre a conta da empresa para saber se, no final, ela tem condições mesmo de pagar, né? Ou se, enfim, até em último caso, até avaliar se é o caso de falência, né? E pular essa parte. Ou se ele vai vender aquela dívida para alguém. Enfim, né? Então isso é totalmente normal. E aí o Banco do Brasil levou isso à instância superior. Na instância superior, um desembargador contratou, então, 2 outros escritórios, a KPMG e aquele escritório de Belo Horizonte, para serem os autores dessa análise prévia. E determinou, então, que eles seriam os AJs do caso. Sobrepondo a decisão da juíza que tinha nomeado de primeira outros instância. 3. Isso. E aí, iniciou-se uma queda de braço, um vai e vem de decisões, porque na primeira instância a juíza afirmava que deveriam ser os 3 indicados dela. Na segunda instância, continuava se cravando que os nomeados deveriam ser os 2 outros do desembargador. Isso se arrastou por meses, por mais de um ano, na verdade. Por mais de um ano. Quer dizer, enquanto isso, os credores, ou seja, as pessoas que compraram passagens e ficaram no chão, continuaram no chão a ver aviões. Exatamente isso. E daí, estamos aqui então para dizer que fim deu essa disputa entre juízes, é isso? Foram várias idas e vindas, até que, mais recentemente, no segundo semestre deste ano, decidiu-se, mais uma vez, que seriam então a KPMG e o escritório da advogada Juliana Moraes, os AJs. Que era o que queria o desembargador do Tribunal lembrando de Justiça. Que foram eles os autores daquela análise prévia e tudo mais. Tá. A KPMG e a advogada Juliana Moraes foram aos autos e disseram o quê? Então, lembra aqui que eu falei, quando eu fiz a análise prévia, que vocês estavam anotando errado, o que era negativo como positivo? Pois é, foi esse erro de contabilidade, foi essa contabilidade criativa que permitiu que os sócios da empresa, que fazem todos parte da mesma família, recebessem 45 milhões de lucro ao longo desses anos. Então, se na verdade a empresa não estava operando no azul, estava operando no vermelho, esse lucro é indevido. E esse lucro deve ser devolvido aos caixas da empresa para ajudar ela a quitar o que deve e tudo mais. Ou seja, os donos tinham que pagar pelo prejuízo que eles transformaram em lucro de uma maneira criativa. E aí, o que aconteceu? Logo depois que eles fizeram esse pedido, eles pediram para a justiça intimar os sócios da 123 Milhas a prestar esclarecimento sobre cadê esse dinheiro. Cadê esse dinheiro literalmente, porque esse dinheiro deveria, segundo eles, estar de volta à empresa. No dia seguinte, eles foram substituídos mais uma vez, eles, KPMG e Juliana Moraes, substituído mais uma e definitiva vez, aparentemente, porque houve uma outra decisão da justiça entendendo que, na verdade, quem deveriam ficar eram os advogados, os 3 escritórios de advocacia indicados pela juíza. Mas quem decidiu isso? Tribunal de Justiça? Isso. Quer dizer, o Tribunal de Justiça preferiu ficar com a decisão da juíza de primeira instância do que a decisão de um dos seus próprios membros, um desembargador. Cada vez dessas idas e vindas eram motivadas, na verdade, por recursos abertos, né? Eu vou entrar com recurso, vou entrar com agravo, vou entrar com isso e aquilo, E aí, a cada vez, os colegiados tinham uma tecnicalidade para julgar. Entendi. E, no caso, prevaleceram aí os indicados da juíza. Isso é definitivo ou a gente ainda não tem certeza? Nesse caso, eu digo que nada é definitivo. Tá. Mas então é o que está valendo por enquanto. É o que está valendo por enquanto. E o que isso significa do ponto de vista dos credores que até agora não viram um tostão? Ao menos, depois desse impasse que se prolongou
postergou por mais de um ano, agora a gente tem uma pitadinha, um horizonte ali que se aparenta promissor. Foi publicado finalmente, agora no fim de outubro, o edital de convocação dos mais de 800 mil credores do caso. Foram os administradores judiciais atuais que fizeram isso. Isso era algo que já vinha sendo discutido ao longo desse ano, mas devido a esses impasses, essas tecnicalidades, nunca ia para frente. Quer dizer, sem a publicação do edital, os credores não podem se apresentar nem sequer para pedir o que eles têm direito, é isso? Nem para conferir se o valor que está lá atribuído a eles está correto ou não. Entendi. Né? Ou se eles estão nessa lista, né? Porque pode ocorrer também de estar faltando gente. Quer dizer, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Com essa publicação do edital, também começou a correr o prazo de 60 dias para que o grupo 123 Milhas apresente o chamado Plano de Recuperação Judicial, que é basicamente um documento em que diz: devo, vou pagar e vou pagar da seguinte forma. Né? Eu tenho que apresentar um plano à justiça que vai avaliar se esse plano, primeiro, está dentro da lei, segundo, se faz sentido, se é viável e se pode ser aprovado e levado à Assembleia de Credores para ser aprovado. Então, os avanços são: pararam de brigar na justiça, ou pelo menos aparentemente os juízes chegaram a um acordo. Segundo, os credores finalmente foram convocados para conferir suas dívidas, ver se estão lá, bonitinho. Terceiro, até o dia 24 de dezembro, vai ser um presente de Natal, eventualmente. Não sei se é um presente de Troia ou não, mas para dar um horizonte mínimo para os credores do que vai acontecer, a partir de quando eles vão começar a ter a perspectiva de receber alguma coisa, é isso? É isso. Mas... nada é simples nessa história. Lembra que eu comentei que, num caso de recuperação judicial, as cobranças ficam congeladas por um período de até 6 meses? Sim. Isso vai sendo prorrogado à medida em que, em que o caso vai emperrando, né? Quer dizer, em agosto de 2023, quando foi decretada a recuperação judicial, a empresa ganhou 6 meses sem pagar ninguém. Isso. Daí, isso foi sendo prorrogado. A juíza de primeira instância já prorrogou mais uma vez, mais 2 vezes, e agora mais uma terceira ou quarta vez. Já perdi a conta. Eu também perdi. Mas sim, a última vez foi agora no fim de setembro. O que quer dizer que... e quando ela aprovou essa última vez, essa vez mais recente, ela justificou que o caso era, abre aspas, absolutamente excepcional. E por isso que estava ali abrindo essa possibilidade de prorrogação mais uma vez. Quer dizer, então se a gente for contar 6 meses a partir do fim de setembro, a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2025. O que quer dizer que, sim, o caso tende a avançar, mas é possível que até março de 2025 as pessoas ainda estejam esperando para receber. Ou invertendo a frase, talvez, quem sabe, com muita sorte, os credores da 123 Milhas comecem a receber alguma coisa a partir de março do ano que vem, o que vai dar quase 1 ano e meio desde que a crise estourou. E por isso que, assim, eu continuo conversando desde as primeiras reportagens sobre o assunto, continuo conversando com ex-funcionários, com consumidores, com, inclusive, advogados que eles próprios compraram na 123 Milhas e eles estão se representando ali, né, tentando reaver os valores que nunca foram ressarcidos. Em geral, as pessoas estão bem resignadas, assim, elas nem contam mais com esse dinheiro. Pela lei e pela tradição, pela jurisprudência, quem recebe primeiro? São os funcionários, são os clientes ou sabe-se lá? Quem já está recebendo são os AJs. Eles têm um salário mensal pago na casa de milhares de reais, certo, pagos pela 123 Milhas. Os 5 ou só os da juíza? Nossa, boa pergunta, porque a cada intercalada entre quem eram os nomeados, né, os pagamentos foram mudando. Entendi. Na sequência, quem deve receber são os trabalhadores demitidos, né, cujas verbas rescisórias ficaram no ar. Nem isso eles pagaram. Nesse tempo todo. Então, pelo que eu apurei nos bastidores, devem ser os trabalhadores. Entendi. E há alguma perspectiva de os donos, os sócios da empresa ajudarem a pagar essa dívida? Os
Os 45 milhões, por exemplo, que foram auferidos como lucro e que, segundo a KPMG, não deveriam ter sido. E passados para a família. Quando eu publiquei uma reportagem contando essa história particular, eu procurei os sócios, né, e perguntei sobre esses valores. E eles me responderam que eles entendem que não foi um repasse indevido e eles não têm nada que falar de devolver esse dinheiro para a empresa. Então, o que a gente sabe é que, na melhor das hipóteses, os credores da 123 milhas vão começar a ver algum dinheiro a partir de março de 2025. Primeiro, talvez os funcionários que não receberam nem verba indenizatória quando foram demitidos e, eventualmente, talvez, quem sabe, os passageiros que não voaram. Além disso, tem novidades sobre esse inquérito criminal que o Ministério Público está movendo contra a empresa, a ação no CAD, as ações civis? Então, esse é um fator complicado também. No caso do Ministério Público, por enquanto não há novidades, mas sobre o CAD e sobre outras ações que estão correndo no paralelo e que muitas vezes dependem de informações da própria recuperanda, né, da própria empresa que está em recuperação judicial, muitas delas às vezes deixam de avançar porque a recuperação judicial não avança também. Por exemplo, se eu estou processando por danos morais, no caso, ou seja, que não faz parte, né, dos créditos da recuperação judicial, por causa desse congelamento de cobranças, como a gente comentou aqui, isso não vai para frente. Fica congelado. Também é congelado. Quer dizer, a pessoa que, sei lá, tinha um compromisso profissional importante, deixou de viajar e, além do prejuízo da passagem que ela comprou e não viajou, ela teve outros prejuízos de negócios particulares, etc. Esse processo está congelado na justiça, esperando uma definição dos administradores judiciais e da Mas empresa. Olha, eu vou te dizer que teve um fato interessante, curioso no mínimo, nos últimos tempos. E eu digo isso porque a gente está falando de uma dívida da 123 milhas de 2,5 bilhões, com B de bola. Mas, muitas vezes, os valores de passagens individualmente reivindicados não são exatamente altos. E teve um precedente interessante nos últimos tempos. Um advogado, que se chama Gabriel Brito, que é, inclusive, um advogado especialista em direito do consumidor, acionou, logo que começou a crise, acionou a Justiça do Rio, como muitos outros consumidores, né, fizeram Brasil afora, expondo o caso dele e solicitando o ressarcimento do que ele pagou. Ele tinha comprado uma passagem promocional, no famoso Prom 123, Rio-Porto Alegre. Essa viagem nunca ocorreu e ele nunca recebeu o reembolso. O reembolso era de R$ 385. O que aconteceu? O caso dele está parado, entre aspas, por causa da recuperação judicial também, mas ele conseguiu um precedente jurídico interessante. Ele conseguiu que a Justiça do Rio congelasse, bloqueasse R$ 385 da conta dos sócios, pessoa física. Opa! Isso quer dizer, parece pouco congelar quase R$ 400 na conta de um milionário, mas se muitas pessoas fizerem isso, não é tão pouco assim. Interessante, porque o caso corre na Justiça de Minas Gerais, porque a empresa tem sede lá, e, no entanto, as ações civis acabam entrando em outras praças onde as pessoas residem. Diversas. Juliana Sayuri, esse caso a gente pode chamar de como é que está sendo, porque ele não ficou ainda, né? Como é que ele está ficando? Somos ficantes nesse caso, então a gente vai ter que voltar a ele provavelmente a partir de março ou abril de 2025 para saber se alguém recebeu alguma coisa nesse imbróglio sem fim da 123 milhas. Só uma curiosidade, a 123 milhas continua vendendo passagens? Continua, o que é bom. Eu sei que muita gente fica assustada e muita gente, na verdade, deve ter um temor de comprar mais uma vez com a empresa. Mas a ideia toda de recuperação judicial quer dizer que eles têm que continuar operando, para eles continuarem movimentando dinheiro, para eles conseguirem pagar esses 800 mil credores. Porque a alternativa não é exatamente interessante, que é a falência. E aí, na falência, você vende os bens da empresa e aí dá o que dá. Que, em geral, é muito menos do que o valor da dívida, né? Muito bom, Juliana Sayuri. E para quem quiser ler mais sobre esses casos e assistir aos vídeos que você fez sobre isso, onde é que pode encontrá-los? Você pode encontrar as reportagens no UOL Prime e no TAB, a editoria do UOL. E o vídeo? No YouTube do UOL Prime.
Muito obrigado, Juliana Sayuri. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Juliana Sayuri. O roteiro é da Helena Dias. A captação é do Jefferson Barbosa. Montagem e desenho de som, Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Bárbara Falcão. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.